Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, de um grande mestre, né, aí do ateísmo, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né? E o canal do Eustáquio, né, é um local, se você quer saber a respeito da Bíblia, né, ter conhecimento a respeito da Bíblia, né, o canal do Eustáquio é um ótimo canal, né? Bom E dia! Hoje são 14 de março de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. No vídeo anterior, com o título Deus condena a nudez, mostrei aqui um pouco da lenda do dilúvio, com Noé e sua família na arca. E depois Noé tomando um porre de vinho, ficando embriagado e totalmente nu. Então tratei sobre a nudez. Agora volto ao mesmo texto para mostrar outro ponto. A justiça e a integridade do homem Noé. O Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, ficou muito feliz com a justiça e a integridade presentes na figura do homem Noé. Então é sobre isso aqui esse vídeo. Como vou tratar de religião, como sempre faço, trago aqui o Sigmund Freud, mais uma vez, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Este livro aqui, melhor dizendo, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Este livro foi publicado em 1927, há quase um século. Na página 117, Freud escreve assim: não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Bem, mas não temos outro meio para dominar nossos impulsos senão a nossa inteligência. Fecha aspas aí. Muito bem, o Freud diz aí que nós não devemos ficar espantados diante dos absurdos que o homem religioso propaga em relação à sua doutrina religiosa. Nós não devemos ficar espantados com isso. Não devemos, porque isso aí, dentro do mundo da ilusão religiosa, isso aí é normal para o homem religioso. Fazer uso de absurdos que estão íncitos dentro de sua própria doutrina. E o Freud diz aí que o homem religioso, ele nem se atenta para as contradições que estão inseridas naquilo que ele propaga. Ele nem se atenta para isso. Deixa de ver as contradições que estão ali de forma clara, notória e pública. É isso aí que o Freud diz. Muito bem. Então, vamos agora aqui voltar à lenda do dilúvio, o dilúvio universal. Essa lenda aí criada por um escritor hebreu, que obviamente não se chamava Moisés. Então vejamos agora a parte aqui em que o Deus hebreu resolve destruir os seres vivos, e o Deus hebreu resolve destruir tudo aquilo que ele havia criado. Veja a inocência da lenda do dilúvio. Então, o Deus hebreu, nessa lenda, ele ficou contrariado com a depravação na terra.
e aí causada pelo homem. E aí o Deus hebreu resolve destruir o homem da face da terra. Só que, na lenda, o Deus hebreu desiste de destruir o mundo. Ele volta atrás, ele se arrepende de ter decidido destruir o homem. E aí ele olha e vê apenas um homem justo na terra, que é o Noé. Então, graças à justiça e à integridade de Noé, Deus volta atrás. Ele desiste de destruir o homem, acredita novamente no homem. E aí, na pessoa de Noé, porque Noé era muito justo e íntegro. E aí fez com que o Deus hebreu deixasse a ideia de destruir por completo o homem da face da terra. Por favor, você já começou a rir aí, não é? Eu sempre peço aqui, o Paulo Jorge, que é um português que mora hoje na Suíça, casado com uma brasileira do Maranhão, o Paulo Jorge sempre fica rindo aí e tira minha concentração aqui. Então, Paulo Jorge, por favor, mantenha-se calmo para que eu possa aqui fazer a explanação. Você fica rindo aí, ó o cara rindo aí. Aí não dá, não dá. Então vamos lá. Então vamos tratar disso aqui. Será que o Noé, da lenda do dilúvio, era um homem realmente tão justo e íntegro que encantou o Deus hebreu? Será que isso é verdade? É o que veremos aqui. Então vamos lá, vamos começar aí com o Deus hebreu na lenda bíblica. O Deus hebreu deixando a ideia de destruir o homem porque ele viu o grande Noé aqui. Então vamos lá, vamos começar isso aí. Coloquei lá acima o título, O Justo Noé. Veremos se Noé realmente era justo e íntegro. Muito bem, veja aí, Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Senhor aí, o Deus hebreu. Então veja, o Deus hebreu, antes desse versículo aí, número 8, o Deus hebreu estava querendo destruir o homem da face da terra. E aí ele voltou atrás, ele se arrependeu dessa ideia e acreditou no homem Noé, porque Noé era justo e íntegro. Então vamos ver se Noé realmente era justo e íntegro. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Viu aí? O Deus hebreu, na lenda, acreditou em Noé e desistiu de destruir o homem. Continua. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre aquelas pessoas da mesma época dele. Então, o Deus hebreu olhou para Noé e viu que Noé era justo e íntegro, e aí salvou Noé e destruiu os outros homens. Só que Noé não foi sozinho na arca. Ele entrou ali com a esposa dele, filhos e noras. Então você vê aí que, além de Noé, havia outras pessoas íntegras aqui nessa lenda bíblica. A esposa de Noé, os filhos de Noé e as noras de Noé. Então vamos lá, continua. Noé andava com Deus, veja aí. Noé andava com Deus. Noé fazia tudo aquilo que agradava ao Deus hebreu. E agora vem Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé, veja bem, aí está, disse o Senhor a Noé, Deus algum existe? Deus algum diz algo a alguém? Mas aí é a criatividade do escritor hebreu. Então vamos lá, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, viu aí? Noé entrou na arca não sozinho, com a esposa dele, filhos e noras. Entra na arca
tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Muito bem. E aí o que aconteceu? Noé entrou na arca com a esposa, filhos e noras, os animaizinhos, casaizinhos de animais irracionais, entraram na arca. E depois, o que aconteceu? Veio água sobre a terra. E na lenda, as outras pessoas que ficaram fora da arca, a humanidade pereceu debaixo d'água. Mulheres, mulheres grávidas, homens, criancinhas inocentes que moravam na terra, na lenda bíblica. Essas criancinhas inocentes morreram afogadas, porque o Deus hebreu assim o quis. Então você vê a maldade que está nos textos da Bíblia. Um Deus que, arrependido por sua própria criação, resolve destruir. E aí, plantas, árvores, animais irracionais e também seres humanos. Vamos lá. Coloquei abaixo aí as características marcantes de Noé de acordo com o texto bíblico. A justiça e a integridade. Veja bem que na lenda, o Deus hebreu olha para o homem Noé e vê ali um homem justo e íntegro. E por isso Deus resolveu apostar novamente no homem. Então vamos analisar se realmente o Noé era um homem justo e íntegro. Vamos lá agora a outra parte. Coloquei aí como título a justiça de Noé. Vejamos aí. Então temos Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 25. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã e filho de Noé, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Muito bem. Veja a ingenuidade da lenda e a maldade que está aí. Como você acabou de ouvir aqui, o Deus hebreu, ele ia destruir o homem da face da terra. Arrependeu-se, porque viu um homem justo e íntegro. Será que Noé era justo e íntegro realmente? É o que veremos aqui. Muito bem. Nessa lenda, o Noé tomou um porre de vinho, embriagou-se e antes de dormir, ele se despiu por completo, ficou totalmente nu dentro de sua tenda. Fora da tenda, os três irmãos estavam conversando, o Cã, o Sem e o Jafé. E aí o Cã resolve entrar na tenda, o que é uma coisa normal. Quando ele entra nos aposentos em que estava o Noé, nu, dormindo, e por causa da embriaguez, o filho Cã viu a nudez do pai. Ele ficou surpreso, não esperava ver aquilo, não teve culpa alguma. Ele viu a nudez do pai. Como um filho vê a nudez do pai, entrando no quarto, sem ter a menor ideia de que o pai está nu. É uma coisa normal. Então o Cã, ao ver o pai nu, saiu da tenda e comunicou
a nudez do pai aos outros 2 irmãos. E aí os 2 irmãos foram até lá, virando o rosto de costas para que não vissem a nudez do pai. Sobre a nudez, já expliquei aqui no último vídeo. Então veja, e aí quando Noé voltou a si, depois do porre, ele amaldiçoou o Canaã, o filho de Cã, o neto dele. Ele amaldiçoou o neto dele, que não viu a nudez dele. Ele amaldiçoou esse neto e não só amaldiçoou também a descendência desse neto, dizendo o Noé que os filhos desse neto, os bisnetos, seriam escravos. E veja bem, quem viu a nudez do pai do Noé foi o filho dele, o Cã, e não o filho do Cã, e não o neto, mas ele amaldiçoou o neto. Ó, o Paulo Jorge está rindo aí de novo. Não adianta. O Paulo Jorge aí, ó, rindo de novo, atrapalhando minha concentração aqui. Por favor, Paulo, não ria, cara, não ria. Muito bem, então vamos lá. Então ele amaldiçoou não o filho que viu sua nudez, ele amaldiçoou o neto, coitado do neto, chamado Canaã, e toda a descendência de Canaã. E amaldiçoou no sentido de que os descendentes de Canaã seriam escravos. Então veja, Noé torcendo pela escravidão de seres humanos. Que coisa horrível, não é mesmo? E esse, veja como a lenda é engraçada. E esse é o homem que Deus disse que era justo e íntegro. Esse é o homem que andava com Deus. Por favor, não ria, por favor. Esse é o homem que andava com Deus. Então vamos lá. Fiz aí um pequeno estudo acerca do texto. Vamos analisar aqui e eu vou responder aí. Fiz as respostas para que o vídeo não fique muito longo. Então vou me ater ao que eu fiz aqui. Então vamos lá. Veja a pergunta aí na opção A. Opção não, que aqui não é opção. Aqui é a pergunta realmente marcada com a letra A. Veja aí. Eu pergunto, quem voluntariamente, por conta própria, quem se embriagou aí nessa lenda de Noé? Quem voluntariamente se embriagou, hein? Resposta, Noé, o próprio Noé. Ele e mais ninguém, ele resolveu tomar o vinho, ele resolveu ficar bêbado. Então ele tomou o vinho aí, ele se embriagou voluntariamente, sem pressão de alguém. Certinho, gente? Vejamos aí a letra B. Quem voluntariamente se despiu? Quem, por conta própria, se despiu, ficou nu? Quem? Resposta, Noé. Noé também teve aí a vontade de ficar totalmente despido, nu. Ele retirou todo o vestuário que cobria seu corpo. Então, até agora, Noé. Letra C. Cã, filho de Noé, entrou na tenda e, surpreso, viu o pai completamente nu, dormindo sob efeito alcoólico. Qual a culpa de Cã aí, hein? O Cã foi culpado de alguma coisa? Resposta, nenhuma. Não há culpa alguma de Cã aí, quando ele entrou na tenda e viu a nudez do pai. Nenhuma culpa cabe a Cã. Então vamos lá. Cã entrou na tenda. Entrar numa tenda é um ato normal praticado por qualquer pessoa. Se eu, Eustáquio, filho, entro na casa de meu pai e o vejo completamente embriagado e nu, culpa alguma eu tenho no cartório. Se alguém reprova a embriaguez e a nudez, então a culpa é exclusivamente de meu pai, que ficou nu e que se embriagou.
Na lenda bíblica, a culpa é exclusiva de Noé. Ele, por livre vontade, abriu o recipiente de vinho e o tomou. Antes de cair em profundo sono, tirou a vestimenta do corpo, ficando nu, pelado. Entendeu, gente? É fácil você entender isso. Vejamos a letra D. E quem jogou a maldição contra quem? E quem jogou a maldição contra quem? Resposta: Noé amaldiçoou o neto Canaã, filho de Cã, e toda sua descendência. Veja bem, Noé amaldiçoou o neto Canaã, filho de Cã, e toda sua descendência. Letra E. Ora, quem viu a nudez de Noé foi seu filho Cã, e não o neto Canaã. Canaã era inocente. Não devia, pois, sofrer punição alguma, principalmente seus filhos futuros. Por que, então, ele foi amaldiçoado por Noé? Eis a pergunta. Por que Canaã, filho de Cã, foi amaldiçoado por Noé? Por quê? Já que ele não viu a nudez do avô. Por que o neto foi amaldiçoado, hein? Por quê? Resposta: porque naquele tempo era distorcida a visão de justiça. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, são vários os textos em que a punição se dirige contra inocentes, os filhos pagando pelos atos praticados por seus pais. Essa maluquice já começa na lenda de Adão e Eva. O escritor hebreu, que não se chamava Moisés, escreveu que os filhos de Adão e Eva, que não existiam ainda, sofreriam as consequências dos atos praticados por seus pais. Isto é, a punição passando da pessoa do condenado. Hoje, em países democráticos, isso não é permitido. Vejamos agora a letra F. Noé se embriagou, ficou nu, totalmente pelado. Jogou uma maldição contra o inocente neto Canaã e toda a sua descendência. E qual foi a maldição? Qual foi? Que os filhos de Canaã, seus netos, seus bisnetos, neto, Canaã, neto, e aí os bisnetos, que os filhos de Canaã seriam escravos dos escravos. Noé mostrou ser um homem justo e íntegro quando ele amaldiçoou o neto Canaã, que não viu sua nudez, e também quando ele amaldiçoou os bisnetos que ainda viriam a viver, a existir. A pergunta é, Noé, amaldiçoando esses netos, o neto e os bisnetos, mostrou ser um homem justo, marcado pela justiça, e íntegro, marcado pela integridade? Claro que não. Claro que não. Veja, um homem, um avô, desejando que o neto e os bisnetos sejam escravos, que eles sofram a escravidão, uma coisa terrível criada pelo homem, a escravidão, a escravização de seres humanos. Noé aqui torcendo para que seus bisnetos, que ainda nem existiam, que esses bisnetos sejam transformados em escravos de escravos, pior ainda. Então veja, um avô desse que joga uma praga dessa contra o neto, contra os bisnetos que ainda nem existem, torcendo para que eles sejam escravos no futuro, porque o Cã, filho de Noé, viu a nudez do pai. Você vê que isso aí é uma maluquice. Que isso aí, esse homem chamado Noé, lendário,
nada tinha de justo, muito menos de íntegro. E é o que o Freud diz, naquela passagem que eu mostrei aqui, que nós não devemos ficar espantados com a debilidade intelectual, com a fraqueza intelectual de uma pessoa religiosa que propaga os absurdos de suas doutrinas religiosas sem, no mínimo, perceberem as contradições entre elas e sem, no mínimo, descobrirem as idiotices que estão aqui, a injustiça que está aqui. Então veja que na lenda do dilúvio, veja a ingenuidade da coisa. O escritor hebreu que escreveu essa lenda não tinha a menor noção de justiça. Porque aí você vê, o Deus hebreu adorou o homem Noé, porque Noé era justo e íntegro. E você vê aí que não havia no homem Noé a justiça e a integridade. Não havia no homem Noé. E você vê que no início da lenda, o Deus hebreu deixou de destruir o homem porque viu aí o Noé, que era justo e íntegro. Viu aí, gente, como é fácil você entender que as doutrinas religiosas propagam o absurdo. Você vê fiéis que frequentam igrejas, principalmente evangélicas, um mundo aí de um fanatismo mais exacerbado do que a Igreja Católica. Eles acreditam que Noé existiu. Isso aí é uma lenda criada por um escritor hebreu. E é uma lenda tão frágil, tão inocente e tão ridícula que você consegue decifrá-la vendo o texto que está aí. Certinho, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.